gravando. Valendo. Bom, beleza, vamos lá. Eu escolhi essa fonte rúnica, né? Porque, na verdade, é uma vertente que eu acho muito interessante pelo meu próprio gosto de filmes antigos, né? Ou até fantasiosos, né? Essa fonte rúnica, no caso, ela é originada das regiões habitadas pelos povos germânicos, né? Acho que Uhum. século II, alguma coisa assim. Não sei exatamente, não. Mas eu escolhi ela justamente por isso. Ela está ligada à origem desse povo e está ligada também a muitos filmes atuais que são usados esse tipo de fonte, né, para trazer alguma coisa mais lúdica, mais mágica, né, fora da nossa normalidade. Na hora quando eu comecei a fazer, eu pensei em algumas coisas, que foi o quê? A época, né, o período em que ela foi desenvolvida e como ela poderia ter sido desenvolvida nessa época, já que hoje, por mais que tivesse algumas ferramentas com uma certa precisão, não é como hoje em dia, né? Uhum. Então, o que acontece? Eu imaginei que, como esse povo tinha uma cultura muito grande em fazer arte com a madeira, até porque o período histórico, né? Então, a madeira era muito trabalhada. Então, eu fiz ela em forma de entalhe, né? Ela não tem ela tem a mesma proporção, o mesmo tamanho, a mesma largura, porém, ela não tem proporção nos traços, né? Normalmente o centro é mais espesso e as pontas são mais finas, justamente para lembrar algo pontiagudo, como uma talhadeira que a gente vê hoje em dia, né? Ela é retinha, mas a ponta dela é curvada. Então, quando você usa uma talhadeira, ela faz a marca no centro, porém a borda fica mais fina, né? Uhum. E a própria talhadeira não dá uma precisão, né? Talvez lá na época eles tivessem um formão, né? Que é um pouco mais fino do que uma talhadeira, mas ainda assim não é uma ferramenta de precisão. Depois do primeiro entalhe, se ele tivesse que entalhar de novo no mesmo lugar, já não ficaria igual, né? Então eu fui baseado nisso. E as formas geométricas eram bastante utilizadas, apesar da cultura ser. Se você procurar em questão de outros tipos de arte, tem bastante formas arredondadas e tal, mas na escrita, pelo menos, as formas geométricas eram muito fortes, isso era muito marcante. Então eu escolhi uma forma geométrica para poder usar como base, né? Até usei de exemplo que, caso as pessoas não soubessem, o naipe de ouro da carta de baralho, né? Ela tem aquele balãozinho e a partir dele que eu vim trabalhando a arte, né? Dessa fonte, né? E com Ao mesmo tempo relação que... desculpa, querido, com relação à ferramenta que você utilizou para desenvolver o trabalho, você fez Uhum. desde o início no Illustrator, você fez Desde o inicialmente início à do mão? Illustrator. Não, Certo. eu primeiro desenhei ela no papel, fiz de mão livre mesmo, tentando fazer da forma mais rústica possível para ver se surgia alguma forma mais interessante. Depois eu joguei, abri o Illustrator, fui fazendo novamente no Illustrator. Eu não passei a imagem para o Illustrator, não. Fui refazendo no Illustrator. E fiz tudo. Depois que eu peguei o padrão, que eu padronizei o que eu queria, eu refiz toda ela somente no Illustrator. Não precisei fazer de nenhuma outra forma, né? Usei as réguas para poder dar a dimensão e a espessura que eu gostaria. E a partir dali usei um grid, né? Para poder deixar tudo certinho. Mas a Tudo ferramenta de criação foi realmente o Illustrator para certo. Aí chegar no final. um grid para para tentar dar o equilíbrio que eu exigi. E eu queria que você Isso. se pudesse ampliar um pouquinho, só para gente Sim. para a gente ver se existe um tipo de textura que você tentou dar, ou os traços são. Não, eu deixei em preto e branco, né? E foi até de certa forma proposital. Por quê? A textura, eu não teria como dar uma textura de madeira porque a fonte não seria com aquelas aparência. Ela na verdade seria entalhada na madeira, né? Tá, mas E com uma certa muitas precisão, né? exatamente. E no caso lá, os povos germânicos é um lugar muito frio, né? Certo. E comparado a gente aqui, né? É muito frio. E qualquer trabalho feito na madeira, com o tempo escurecia. Então, o Uhum. que acontece? As próprias letras ficavam escuras pelo tempo. Então, eu falei, bom, vou deixar tudo escuro,
como é porque eu até realmente poderia ter feito uma imagem atrás, né, para dar um exemplo melhor disso, né? Mas eu deixei no preto porque eles não tinham essa, por mais que eles usassem alguns pigmentos que vinham da natureza e tudo mais, que isso era até interessante, mas para fazer algo duradouro, quando era ornamentado, era direto na matéria-prima, né? Eles usavam a tinta muito mais para quando era tecido, pele, né? Eles usavam peles na época, então a tecido, como a gente vê, não é exatamente o que eles usavam, né? Até pela temperatura, não ia dar muito certo. Mas aí eu preferi deixar no preto justamente pela essa sensação de ser algo simplório, algo raiz, vamos dizer assim, né? Tá ok. Foi a ideia principal foi essa, mas realmente podia ter de repente ter dado uma textura, mas não me veio isso na mente no momento, né? Tá bom. A ferramenta. E são variações que podem ocorrer ainda a partir dessa base que você criou, né? Sim, sim, tem diversas aplicações. Tá bom, muito bem. Então Aqui eu eu deixei a vou. régua para poder ver direitinho, tá vendo? O tamanho, a espessura. Eu habilitei a régua aqui só para Uhum, ver que realmente eu fui dimensionando e tudo mais para poder tá, ficar o mais parecido possível, né? tá ok. Então é um trabalho que se vincula a esse momento histórico que continuou sendo importante na história do design, como a gente comentou, né? As Sim, runas foram utilizadas, serviram de inspiração, inclusive, para símbolos que foram utilizados no século XX, né? Pelos sim, nazistas e tal. Tá ok, eu acho que ficou claro, Vinícius. Eu vou tá encerrar legal. nossa gravaçãozinha aqui, vamos ver se deu tudo certo. Tá legal. Top. Confio.